Bom, eu sou Carlos Alberto Barbosa Dantas, mais conhecido como Caio, que é um apelido de infância que se mantém até hoje. Então a maioria das pessoas me conhece por Caio. Em 1950, eu mudei com meus pais para São Paulo, ingressei na Faculdade de Filosofia no curso de Física. Isso foi em 54. A Faculdade de Filosofia foi algo para mim inusitado. Eu não esperava encontrar ali um ambiente tão rico de discussões, de posturas, de política, de ciência, de cultura. Tanto é que nos 2 primeiros anos eu me envolvi muito na política estudantil e fui até secretário-geral do Grêmio da Faculdade de Filosofia. Depois desse período, eu realmente comecei a me concentrar mais nos estudos. No último ano, eu fazia uma disciplina optativa de geometria diferencial, que é da matemática. E nesse período, nesse curso, surgiu uma oportunidade. A professora Elza Bercó, que era catedrática de bioestatística na saúde pública, queria contratar uma pessoa com formação matemática para desenvolver estatística matemática na saúde pública. Eu fui entrevistado por ela e chegamos à mesma conclusão, que era difícil obter uma formação em estatística teórica no Brasil. Então eu devia ir para o exterior. Nesse ano seguinte, 61, um grande estatístico, o professor Jerzy Neyman, visitou São Paulo e eu cheguei a conhecê-lo juntamente com a Elza. E ele me convenceu a ir para Berkeley. Então me inscrevi e fui fazer o doutoramento em estatística em Berkeley. Bom, nesse ambiente, no meu segundo ano, fui teaching assistant e conheci o professor David Blackwell. Blackwell era uma figura fantástica e eu fui auxiliá-lo durante 3 semestres seguintes, enquanto ele escrevia um livro elementar de estatística, que veio posteriormente a ser traduzido pelo professor Carlinhos e pelo professor Wagner, que tem uma orientação chamada Bayesiana. Bom, do conhecimento com Blackwell, eu fui assistir alguns seminários dele e encontrei o meu tópico de tese. E fiz a tese sobre orientação do Blackwell. Outro aspecto que me chamou muita atenção em Berkeley é que nos anos 60, Berkeley foi o núcleo centro da reação política referente a direitos civis, referente ao problema dos negros, referente à guerra do Vietnã. Então houve uma intensa mobilização e eu pude participar um pouco dessa mobilização porque realmente eu achava extraordinário. Bom, terminando o doutoramento lá em Berkeley, houve uma terceira oportunidade muito grande em minha vida acadêmica, que foi um convite para reger uma cadeira de estatística teórica no Departamento de Estatística da Filosofia. A filosofia tinha todas as áreas do conhecimento. A estatística não. O departamento de estatística era uma área de suporte só para as áreas pedagógicas, de educação. Então, nós pudemos ali traçar um projeto de pós-graduação em estatística em que nós procuramos recrutar novos valores. Bom, a etapa seguinte é que vem a reforma universitária. E a reforma universitária desmembra a Faculdade de Filosofia e cria os novos institutos de ciência básica. Aí nos juntamos com o Departamento de Matemática e o Departamento de Matemática Aplicada. E a terceira etapa foi mandar os nossos docentes para fazer doutoramento no exterior. Foram vários para os Estados Unidos, um para a Inglaterra e outro para a França. Bom, quando esse pessoal volta, aí nós tínhamos um departamento muito forte. O passo seguinte foi mandá-los para fazer pós-doutoramento e estabelecer um grande intercâmbio de pesquisadores, porque agora já se formava núcleos de pesquisa que tinham contactos com gente do exterior. A gente não ia só para aprender agora, a gente ia para interagir. Passado esse período, eu assumi a direção do IME.
de 82 a 86. Então, quando eu assumi, eu achei que a minha tarefa principal era dar continuidade a esse trabalho. E também, na minha gestão, foi criado o CAEM. Havia um núcleo de professoras do Departamento de Matemática Pura que estavam muito interessadas em trabalhar com o ensino da matemática. Então elas me apresentaram um projeto e eu gostei. Aliás, o professor Florestan Fernandes dizia que a USP é uma universidade conglomerada, ou seja, as partes não se integram bem. Isso me fez me interessar também muito pela graduação. E aí, em 97, o professor Flávio Fava de Moraes, candidato a reitor, eleito, me indica para ser pró-reitor de graduação. E aí, eu vou te dizer rapidamente, 2 ou 3 projetos que eu desenvolvi. Um deles foi que existia um curso criado na gestão anterior, em que ele tinha um ciclo básico comum, e depois, na fase seguinte, cada aluno tinha um orientador e já se iniciava numa área de ciência. A concepção desse curso é fantástica, porque permite que alunos que têm um potencial grande caminhem no seu próprio ritmo. E as experiências desse curso são incríveis. Tem gente que veio da medicina, gente que veio de letras, gente que veio de matemática, e que há uma mudança entre as áreas de interesse, né? Então, esse curso tinha uma certa crise de problema organizacional. Eu me dediquei bastante e consegui contornar essa crise, e o curso teve uma sequência bastante boa. Hoje em dia ele está bastante consolidado. Um outro programa grande, que hoje em dia pareceria brincadeira, é o das chamadas salas por aluno, onde existia desktops para os alunos trabalharem. Naquela época era caro e era difícil. Nós conseguimos ampliar bastante a rede de desktops, né? E um outro projeto interessante foi que nós fizemos, com bastante apoio do reitor, uma licitação internacional e conseguimos comprar 1.200 microscópios para toda a área de biologia e metalográfica da Universidade de São Paulo. O último projeto que eu mencionaria, que eu acho que ainda tem sentido, foi o chamado Projeto ProSalas, em que a gente pegava arquitetos da FAO e de São Carlos. Naquele tempo era departamento de arquitetura, hoje é o Instituto, né? E eles trabalhavam, faziam um projeto de reforma de aula e os alunos participavam ativamente. Bom, eu vejo isso, como eu te disse, como integrado na minha atividade do INPE, quer dizer, porque são projetos da universidade que atendem não só o INPE, mas todas as unidades. Eu completei os 70 anos e aí passei a ser professor sênior. Eu venho trabalhando num projeto sobre a história da USP, procurando abordar uma questão que eu mencionei en passant, que é esse problema da falta de interdisciplinariedade. Quer dizer, por que as unidades estão tão isoladas? Mas o outro aspecto que estou procurando estudar é aquele relacionado com a criação da cidade universitária e a distribuição das unidades na cidade universitária sem respeitar um aspecto acadêmico. Bom, eu queria, para finalizar, agradecer a minha esposa, que me acompanhou. Nós casamos praticamente um ano antes de eu entrar na USP. E logo fomos para Berkeley. E lá em Berkeley fomos com um filho, nasceu um segundo. E ela teve que enfrentar toda aquela parada enquanto eu estava dedicado aos estudos. O nome dela é Benê Dantas.